Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2014. Nós estamos juntos há 591 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 8 e 9 do primeiro livro dos Reis e 6 e 7 do segundo livro das Crônicas. Peço desculpas a você que acompanha a leitura pelo nosso boletim porque pulei o capítulo 9 do primeiro livro dos Reis e não o indiquei aí, mas nós o leremos hoje. Nesses textos nós vemos Salomão concluindo a obra do templo, consagrando o templo para o seu uso no meio do povo de Israel e orando para que Deus aceitasse aquela casa como lugar de sua habitação. E vemos Deus respondendo a Salomão a respeito de sua oração. É muito interessante que alguns detalhes do que está sendo escrito aqui você pode compreender um pouco melhor agora. Por exemplo, 1 Reis 8, verso 1 diz que a arca subiu da cidade de Davi para o templo. Onde era a cidade de Davi? Jerusalém. Mas por que se a arca já estava em Jerusalém, subiu para o templo que estava em Jerusalém? Com aquilo que você viu no vídeo de ontem, você deve saber responder. A cidade de Davi era a parte mais baixa da cidade. E o templo estava construído na eira de Araúna, no Monte Moriá. Então a arca subiu de onde estava, na cidade de Davi, mais para cima. Isso também acontece no relato de Crônicas que fala sobre a filha de Faraó, que esteve no palácio de Davi, mas agora subiria para o palácio que Salomão construiu para ela. Você vê aqui um paralelo muito grande com o tabernáculo. A ideia de que o tabernáculo também foi consagrado, que uma nuvem que guiou o povo pelo deserto também encheu de glória o tabernáculo na ocasião de sua consagração. E você também vê muitos paralelos com o livro de Deuteronômio, quando Salomão está consagrando aquela casa e pedindo a Deus que, na medida em que o povo se voltasse para Deus, Deus haveria de lhes responder. Como? Guardando a aliança, Israel poderia contar com a bênção de Deus. Deus é fiel. E aquilo tudo que já foi combinado com o povo lá em Deuteronômio continuava valendo. E é por isso que você vai ver que Salomão pergunta ou pede a Deus em sua oração. Quando o povo for ferido diante do inimigo, lembre-se dele. Essa era uma das maldições da aliança em Deuteronômio 28, 25. Quando faltasse chuva, Deuteronômio 28, 24. Quando houvesse fome na terra ou peste, é o verso 21 do capítulo 28 de Deuteronômio. Ou seja, os inimigos, a guerra, a fome, a peste, o exílio, tudo isso que está mencionado na oração de Salomão, era um pedido para que Deus fosse fiel à sua aliança quando o povo se arrependesse de seus pecados e o buscasse através daquela casa. O que Salomão está dizendo, basicamente, é que tudo aquilo que já havia sido combinado com Moisés, desde os tempos ali de Deuteronômio, estava em vigor. A aliança de Deus estava em vigor. E o que Deus havia prometido a Davi de colocar um sucessor no trono também estava em pé. Basicamente, então, Salomão apela para a aliança. E isso era particularmente interessante para os leitores de Reis e de Crônicas, porque os leitores de Reis estavam experimentando o exílio e deviam entender que aquilo era uma maldição da aliança do Deus fiel e que havia sim a possibilidade de restauração. Os leitores de Crônicas deveriam entender que eles poderiam retomar a vida em Jerusalém e reconstruir a cidade quando voltavam do cativeiro, porque Deus é fiel às suas promessas. É assim que nós devemos entender, por exemplo, em 1 Reis 8, quando Salomão fala, faze-o voltar à terra que deste a seus pais. É Salomão pedindo para que o povo voltasse do exílio. Lá no verso 46 do capítulo 8 de 1 Reis, Salomão ora, se o povo for cativo, levado cativo à terra inimiga, para que Deus tenha misericórdia deles. Ou seja, Salomão orou nesses termos, lembrando a aliança. Mas quando os leitores de Reis liam isso, eles se lembravam, estamos cativos, somos presos, estamos nas mãos dos nossos inimigos, fomos exilados porque desobedecemos a Deus. E agora devemos nos voltar para o Senhor. A ideia de buscar a Deus através daquela casa que Salomão construía também era muito importante. Porque aqueles que estavam lá no cativeiro agora podiam se voltar para Jerusalém e orar voltados para Jerusalém, como fazia o cativo Daniel, orando voltado para Jerusalém 3 vezes por dia.
E você percebe que isso está em pauta aqui no capítulo 8 de 1 Reis e também lá em Crônicas. Então, nós vemos Salomão orando nesses termos no livro dos Reis, e a oração no livro das Crônicas é bastante semelhante. O cronista segue, e muito de perto, as descrições aqui da oração de Salomão. O detalhe curioso é que o cronista incrementa o relato com música. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 5, e eu não mencionei isso ontem, que Asaf, Emã e Jedutum estão presentes na cerimônia, que o povo está com símbolos, alaúdes e harpas, que tocaram trombetas e cantaram para se fazerem ouvir. Isso tudo aconteceu, mas o autor de Reis não colocou. O cronista colocou porque queria que a vida do templo fosse retomada em todo o seu esplendor. E aí então a oração de Salomão é bastante semelhante no relato de Crônicas, com a diferença de que no final da oração o autor de Reis se lembra muito mais do que Deus combinou com Moisés na aliança mosaica, se refere mais ao Egito. E o escritor das Crônicas desperta a nossa atenção um pouco mais para o que Deus combinou com Davi, a promessa da dinastia davídica. E nós vemos no final da oração de Salomão, descrita em 2 Crônicas, capítulo 6, um trecho do Salmo 132, que nos faz pensar que este salmo possa muito bem ter sido escrito nesta época, época da consagração do templo, quando era para Deus levantar-se na arca, né, simbolizado na arca, e entrar para o seu repouso, e que os seus sacerdotes se vestissem de salvação. Nós já estudamos o Salmo 132 nesse contexto do templo, de Jerusalém, da conquista da cidade, e parece-nos que é exatamente essa a ocasião propícia para a sua composição. Deus responde com glória, com uma nuvem que vai encher o templo da mesma forma que fez no tabernáculo. E num sonho, falando com Salomão de forma semelhante àquela com a qual já havia falado a Salomão lá em Gibeão, quando Salomão foi sacrificar, Deus diz a ele: se você andar direito, eu vou confirmar o seu reinado. Se o povo se comportar, não andar atrás de outros deuses, eu vou abençoá-los. E isso tudo já está mostrando para os leitores, tanto de Crônicas quanto de Reis, o fundamento da fidelidade de Deus e trazendo à memória deles as razões do cativeiro. Já já nós vamos ver Salomão caindo em idolatria e então estará explicada a questão pela qual o povo sofreu essa disciplina. A revelação de Deus, digamos assim, a Salomão, no livro dos Reis, se concentra bastante na descendência, de que Salomão vai permanecer no trono e seu filho também, e por aí em diante. Fala que o templo, que é uma casa tão gloriosa, pode se tornar motivo de vergonha para Israel, caso o povo não permaneça nos caminhos do Senhor. Mas, em 2 Crônicas, há um relato adicional, mais um acréscimo, e aqui num dos versículos que nos é muitíssimo conhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala isso com Salomão, no contexto da consagração do templo, mostrando que ele aceitou a casa consagrada. O escritor de Reis não comenta esse aspecto daquilo que Deus revelou a Salomão, mas o escritor das Crônicas destaca isso, porque era exatamente aquilo que o povo precisava entender. Pode voltar para a terra. Voltem arrependidos, convertam-se dos seus maus caminhos, me obedeçam, que eu vou ajudar vocês a reconstruir Jerusalém, eu vou sarar a terra de vocês. Essa é a perspectiva positiva que deve ser enxergada aqui. Temos ainda algumas poucas descrições a respeito das outras obras e de cidades que Salomão estabeleceu, e já vamos caminhando para a questão da rainha de Sabá e logo para a idolatria de Salomão. Em relação ao templo, o que fica claro aqui? Deus aceita a consagração do templo, se manifesta de maneira gloriosa e lembra a Salomão e a Israel que a permanência daquela casa, a permanência dessa bem-aventurança do povo de Israel estava certamente ligada à fidelidade do povo à aliança. Qualquer dos dois grupos de leitores, fossem os leitores de Reis, que estariam lendo essa história imediatamente após o exílio, ou fossem eles os leitores de Crônicas, que estariam lendo essa história quando do retorno do cativeiro,
o que você vai ter aqui certamente é a memória de que tudo o que aconteceu a Israel aconteceu por falha de Israel e não por falha de Deus. E agora era a hora do povo se voltar para Deus, sua única esperança, servir a Deus, dedicar-se à casa e à causa de Deus. Que isso nos ajude então a lembrarmos, se somos infiéis, Ele permanece fiel, e que nos despertemos para de verdade caminhar segundo a palavra de Deus nos orienta, para que tenhamos uma experiência, uma vida, uma existência abençoada. Eu vou mostrar para você agora, para terminar, um pequeno vídeo que montei trazendo montagens diversas, animações diversas sobre o templo, para te dar mais uma luz a respeito de como foi aquela casa. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Bom estudo para você e até lá. Fique agora então com o vídeo.